Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Convido os irmãos para que abramos a Escritura Sagrada no livro de Levítico, terceiro livro da Palavra de Deus, no seu capítulo 3 também. Livro de Levítico, capítulo de número 3. Quero fazer a leitura desta porção da Palavra de Deus e rogar aos irmãos que nos acompanhem com toda a atenção. Levítico, capítulo 3, o texto que fala dos sacrifícios pacíficos. Assim nós lemos na Palavra de Deus. Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer de gado, seja macho ou fêmea, oferecê-la-á sem defeito diante do Senhor. E porá a mão sobre a cabeça da sua oferta, e a imolará diante da porta da tenda da congregação. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o sangue sobre o altar ao redor. Do sacrifício pacífico fará oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre as entranhas, e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-los-á. E os filhos de Arão queimarão tudo isso sobre o altar, em cima do holocausto que estará sobre a lenha no fogo. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta por sacrifício pacífico ao Senhor for de gado miúdo, seja macho ou fêmea, sem defeito a oferecerá. Se trouxer um cordeiro por sua oferta, oferecê-lo-á perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça da sua oferta, e a imolará diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão aspergirão o sangue sobre o altar em redor. Então, do sacrifício pacífico trará ao Senhor por oferta queimada a sua gordura, a cauda toda, a qual tirará rente ao espinhaço, e a gordura que cobre as entranhas, e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-los-á. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar. É manjar da oferta queimada ao Senhor. Mas se a sua oferta for uma cabra, perante o Senhor a trará, e porá a mão sobre a sua cabeça, e a imolará diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão aspergirão o sangue sobre o altar em redor. Depois trará dela a sua oferta, por oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre as entranhas, e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-los-á. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar. É manjar da oferta queimada de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. Estatuto perpétuo será durante as vossas gerações, em todas as vossas moradas. Gordura nenhuma nem sangue jamais comereis. Até este verso. Você percebeu como esse texto é extremamente apropriado para o aniversário da UPH? Na primeira leitura você falou, já peguei o que esse pastor vai falar, tenho certeza. Mas se você falou assim, eu acho que esse homem leu o texto errado, provavelmente você não está sozinho. Porque nós estamos muito distantes deste texto. São 3.500 anos aproximadamente. E muito mais do que isso em termos de quilômetros. E uma grande distância cultural que nos separa da época em que esse texto foi escrito. Quem olha para isso numa primeira vista pensa que esse aqui é o manual de um açougueiro. O que é que faz com a carcaça deste tipo ou daquele tipo de animal? Mas, irmãos, eu espero ao longo desta exposição da Palavra de Deus demonstrar como este é um texto muito apropriado para a ocasião. Estamos dando graças a Deus, porque Ele é o nosso Salvador, porque Ele é o nosso Senhor, porque Ele tem sustentado o seu povo, e ao longo dos últimos 43 anos tem preservado homens que aqui têm servido a Deus no trabalho masculino. E poucos textos da Escritura, eu espero mesmo convencê-lo disso, poucos textos da Escritura são tão apropriados quanto este para ocasiões desta natureza. Por quê? Nós devemos começar entendendo o que é o livro de Levítico. Levítico é um manual dos sacrifícios. O povo de Deus havia sido tirado do Egito. 430 anos de escravidão. Deus manda Moisés as pragas.
O povo sai de lá com grande poder de Deus, atravessa o Mar Vermelho e para aos pés do Monte Sinai. Deus então dá ordens específicas ao povo de Israel: vocês vão construir um tabernáculo, uma tenda para mim, porque eu vou habitar no meio de vocês. Isso é maravilhoso, porque o homem havia perdido o privilégio de ser vizinho de Deus. Houve um momento em que Deus e o homem moravam no mesmo condomínio fechado de luxo. Chamava-se Jardim do Éden. Mas por conta do pecado, o homem foi expulso do condomínio. E desde então, Deus e o homem estão morando separadamente. Falamos dessa realidade triste, dizendo que o homem está fora do jardim. E, no entanto, Deus agora, com o povo lá nos pés do Monte Sinai, diz assim: façam uma tenda porque eu vou morar no meio de vocês. É uma excelente notícia. É o fato que prenuncia a realidade de que Jesus, o tabernáculo de Deus entre os homens, virá morar entre nós. Mas, como é que um Deus santo vai morar no meio de um povo pecador? A santidade de Deus e a perfeição de Deus são tão absolutos que, ao entrar em contato com a pecaminosidade humana, a santidade de Deus consumiria o povo de Israel. Então há normas para o funcionamento do tabernáculo, há regras. As pessoas não podem chegar e ir entrando assim. Não pode ser em qualquer momento, não pode ser sem o derramamento de sangue. Há sacrifícios que devem ser oferecidos para que Deus e o homem estejam convivendo pacificamente. E uma convivência desavisada, desrespeitosa, poderia ser catastrófica. Então, os sacerdotes, que são descendentes de Levi, da tribo de Levi, aqueles que são filhos de Arão, precisam conhecer quais são os sacrifícios que o Deus Santo requer que sejam oferecidos no tabernáculo para que essa convivência seja possível. Onde estão, em nossa Bíblia, essas instruções para os sacerdotes? No livro dos Levitas, o livro de Levítico. E aqui nós temos diversos sacrifícios, e a gente lê sobre holocausto, sobre oferta pelo pecado, oferta pela culpa, o sacrifício pacífico, a oferta de manjares, e nós estamos estudando apenas um sacrifício específico, que é a chamada oferta pacífica, ou o sacrifício pacífico. O livro é dividido em duas partes, e na primeira parte há instruções para o adorador. Eu quero oferecer um sacrifício pacífico. Como eu devo fazer? Você deve ler o capítulo 3 de Levítico. Naquela época não havia uma divisão em capítulos como temos hoje. Mas se você ler a primeira seção do livro de Levítico, você vai entender como os adoradores devem proceder. Mas se você continuar a ler, você vai ver que lá para o meio do livro há instruções para os sacerdotes. Porque havia duas partes envolvidas, na verdade 3 no sacrifício. A pessoa que queria se dirigir a Deus, o sacerdote que mediaria aquele sacrifício e o próprio Deus. O adorador deveria conhecer a parte inicial do livro. O sacerdote deveria conhecer a parte toda do livro, é verdade, mas em particular o meio do livro. E quando a gente vai lá para o meio do livro, e você não precisa abrir, eu vou citar aqui para você. Se você vai ao capítulo 7, verso 12, o que está escrito lá é: a lei das ofertas pacíficas é que, se alguém a fizer por ações de graças, com a oferta de ações de graças vai trazer bolos asmos. Então agora já começa a ficar um pouco mais claro. Eu quero agradecer a Deus por alguma coisa. Hoje eu venho até a igreja presbiteriana Betel e canto: graças dou por esta vida. Mas naquela época, o jeito prescrito por Deus no livro de Levíticos é: faça-me um sacrifício pacífico. Lá em Levíticos 7,12, o sacerdote sabe, quem quer agradecer, faz um sacrifício pacífico. E aí, como deve ser o procedimento do adorador? Levítico, capítulo 3. Você pode também oferecer um sacrifício pacífico se você deseja se consagrar a Deus, se você deseja voluntariamente expressar a Deus o seu desejo de servi-lo. Isso está lá em Levítico 7,16, na parte do sacerdote ainda. Se o sacrifício da sua oferta pacífica for um voto ou uma oferta voluntária, a pessoa deve proceder desta ou daquela maneira. Então agora, eu espero já estar convencendo você que esse texto é apropriado, porque o livro de Levítico está me dizendo: você quer agradecer a Deus por alguma coisa? Faz um sacrifício pacífico. Você quer se consagrar a Deus? Você quer expressar o seu desejo de servir a Deus cada vez mais? Faz um sacrifício pacífico. Não é isso que a gente quer fazer? Não é isso que a OPH tem feito?
Não queremos expressar a Deus o nosso desejo de continuar a trabalhar na sua causa como homens presbiterianos? Não queremos agradecer que Deus tem conduzido o seu povo e ao PH desta igreja nas últimas décadas? É exatamente isto que queremos fazer. E como devemos proceder? Bom, nós não derramamos mais sangue algum, porque todo o sangue já foi derramado na cruz, mas há certamente muitas lições que nós podemos aprender aqui neste texto. E eu gostaria, portanto, de falar com você nesta noite sobre as lições que nos são ensinadas pela oferta pacífica. Lições que vão certamente nos abençoar e nos conduzir à reflexão no dia de hoje. A primeira lição é perdão. Perdão. Por que eu digo isso? Porque você lê no verso 2 do capítulo 3, e agora eu gostaria que você me acompanhasse, que o adorador teria que colocar a mão sobre a cabeça da oferta e a imolar diante da porta da tenda da congregação. Por que tinha que pôr a mão em cima da cabeça do animal que seria sacrificado? Se você já brincou de pega-pega, você vai entender bem o que eu estou falando. O que a gente faz quando está brincando de pega-pega e encosta em alguém? A gente fala o que para aquela pessoa? Tá com você. Não é assim? Está com você. Aquilo que estava comigo, passou para você. É esse o procedimento na Escritura. Você cometia um pecado, você levava até o tabernáculo um animal, você encostava a mão sobre a cabeça dele e fazia uma oração de confissão de pecados. E você dizia: Senhor, eu pequei e eu tenho que pagar por este pecado, por aquele pecado e por aquele pecado, mas agora quem vai pagar por mim é esse bichinho aqui. Passei para ele. A ideia de colocar as mãos sobre um animal ou sobre alguém na Escritura tem a ideia de transferência. O que acontece quando você tem um presbítero ordenado ou um pastor ordenado? Ele se ajoelha e os demais presbíteros e pastores presentes colocam sobre eles as mãos. Há uma imposição de mãos na ordenação. Existe uma simbólica transferência de autoridade. Aqui, a imposição de mãos é para transferir culpa, para transferir o pecado, porque aquele animal que vai morrer sacrificado no altar do tabernáculo vai, antes de qualquer coisa, resolver o problema do pecado do adorador. Como é que eu sei disso? Como é que eu concluí isso? Se eu fui ao capítulo 1 de Levítico, no verso 4, lá na primeira oferta que é prescrita neste livro, é dito ali que o adorador deveria colocar a mão sobre a cabeça do holocausto para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Ou seja, é uma cerimônia simbólica de transferência. Há mais dito lá no capítulo 3, no verso 2, na sua parte final. É dito que os filhos de Arão, sacerdotes, deveriam aspergir o sangue do animal sacrificado sobre o altar ao redor. O altar seria uma grande churrasqueira, uma grande grelha, um quadrado com alguns metros de comprimento e de largura. E esse altar, nas suas pontas, ele tinha chifres, símbolos de poder. E o que se realizava naquele altar era poderoso para os seus propósitos. Quando um animal morria ali, os objetivos eram alcançados. Mas o atestado de óbito daquele animal era exatamente o seu sangue, que era recolhido e aspergido sobre os chifres do altar. De tal modo que Deus, olhando de lá de cima, ele veria o sangue como o atestado de óbito daquele animal sacrificado. E ele diria: de fato, o problema do pecado deste adorador agora está resolvido. Uma vítima inocente escolhida por mim, designada por mim, morreu no lugar dele. E o problema do pecado dele, da ofensa dele contra mim, agora está resolvido. A minha justiça foi satisfeita. Essa é a ideia. E o que isso tem a ver com o aniversário da UPH? E o que isso tem a ver com a nossa gratidão a Deus? É que muitas vezes a gente pensa que, dependendo do que a gente vai falar com Deus, a gente tem que se preparar. Mas se o assunto for uma conversa mais leve com Deus, um papo mais descontraído, aí não tem problema. Quando a gente pensa assim: preciso confessar meu pecado a Deus, então a gente fecha o rosto, abaixa os olhos, né? Abaixa a cabeça, fecha os olhos, fica com aquela expressão mais contrita, mas a gente está bem consciente do pecado nessa hora. Mas quando é para agradecer a Deus, quando é para fazer festa, quando tem bolo na igreja, a gente fala: não, estou indo lá para agradecer. E Deus falou assim: e quem disse que nesse tipo de festa, e nesse tipo de dia, e nesse tipo de ocasião, o seu pecado não está fazendo separação entre mim e você?
Sabe o que isso significa? Que até mesmo aquelas pessoas que aparecem na igreja no dia da festa, no dia do bolo, até mesmo para falar com Deus sobre qualquer assunto, nós só poderemos ser ouvidos pelo Senhor depois que o problema do nosso pecado tiver sido resolvido. Ah, você conhece essa igreja? Você estava aqui há 43 anos atrás? Você conhece os presidentes todos da UPH? Você conhece todos os trabalhos que foram feitos pela igreja? E você quer agradecer a Deus? Saiba, não importa o seu currículo, você é um pecador. Todos pecaram, diz a palavra de Deus. E Deus não vai ouvir o seu muito obrigado, ou não vai receber o seu culto nesta noite, a menos que você tenha sido perdoado por Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que derramou o sangue dele no seu lugar. E isso é importante demais, porque tudo o que estamos fazendo aqui nesta noite só tem sentido se for feito em nome de Cristo Jesus, por causa do seu sacrifício na cruz. Até mesmo para agradecer, você precisa ser perdoado. Não haverá festa verdadeira para ninguém. Não tem o que comemorar aqui, se você está indo para o inferno. Se você está debaixo da ira de Deus, se o sangue de Jesus não foi derramado em seu lugar, não adianta nada ficar feliz por 43 anos de UPH, por igreja, por líderes, por qualquer outra coisa. De que serviria uma festa a bordo do Titanic? Que adianta comemorar dentro de um avião que está caindo? O que adianta fazer festa se você está debaixo da ira de Deus indo para o inferno? A oferta pacífica nos diz: você quer agradecer alguma coisa? Resolva primeiro o problema do seu pecado. Você precisa de perdão. Essa é a primeira lição. Segunda, santificação. Eu vou agora pensar em como as pessoas compareceriam diante de Deus, depois de pensar a respeito do perdão, para oferecer um sacrifício de ação de graças, uma oferta pacífica. E lá no capítulo 7, no verso 19, eu leio o seguinte: a carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá, será queimada. Havia critérios, você não podia oferecer um porco em cima do altar do holocausto. Deus dizia que há animais puros e impuros, animais que representam a pureza que ele deseja para o seu povo e animais que representam a impureza que deve ser rejeitada. E até mesmo aquela carne pura, se tivesse tocado alguma coisa contaminada, ela deveria ser rejeitada. O verso 20 do capítulo 7 diz assim: se alguma pessoa, tendo sobre si imundícia, comer a carne, ela vai ser eliminada do povo. Alguém que por acaso tocou um sepulcro, alguém que precisou enterrar seu pai, a sua mãe, enterrar o seu filho, e tocou no cadáver, e aquilo é cerimonialmente impuro aos olhos de Deus, essa pessoa não está autorizada a comparecer ao tabernáculo para celebrar uma oferta pacífica. Porque Deus quer que saibamos que, além de perdoados pelo sacrifício que ele apontou e que cumpriu na pessoa do seu filho, ele quer que vivamos vida santa. Quem se contaminasse de alguma forma deveria se abster de comer. Isso deveria nos ensinar a preciosa lição da santificação. Sabe por quê? Porque às vezes tem gente que vem na igreja e fala assim: pastor, que bênção, a igreja está crescendo, a UPH está indo bem e tudo mais, veja só que quanta coisa fizemos, o relatório do ano passado foi extraordinário, mas essa pessoa está vivendo em pecado. Essa pessoa tem uma vida que não condiz com os padrões de Deus para ela. Será que essa pessoa tem algo a comemorar de verdade? Veja, nós estamos falando de festa aqui. Nós estamos falando de dar graças a Deus, e é exatamente este o sentido desta celebração nesta noite. Mas quem está indo para o inferno, quem não está coberto pelo sangue de Cristo, não tem o que comemorar. E quem está vivendo em pecado, e quem não está se santificando e buscando a pureza que vem pela ação do Espírito em nós e também por nosso trabalho em busca, em direção ao Senhor, essa pessoa não tem motivo para fazer festa. Você tem mesmo o que comemorar? E acha mesmo que um pouco de festa vai disfarçar a imundície da vida que você está levando? Se é esse o seu caso? Tome cuidado, a oferta pacífica está dizendo que as coisas não funcionam assim. Primeira lição é o perdão. Segunda lição, santificação. Terceira lição, adoração. É repetido muitas vezes ao longo deste capítulo que a oferta deveria ser oferecida perante o Senhor. Veja no verso 7.
Se trouxer um cordeiro por sua oferta, oferecê-lo-á perante o Senhor. Por que essa expressão é muito repetida? Quando a gente vai mais para frente agora no livro de Levítico, lá no capítulo 17, nós temos uma ideia adicional. No verso 3 do capítulo 17, nós lemos assim: qualquer homem da casa de Israel que imolar boi ou cordeiro ou cabra no arraial ou fora dele e os não trouxer à porta da tenda da congregação como oferta ao Senhor diante do seu tabernáculo, a tal homem será imputada a culpa do sangue. Ninguém podia matar um animal e fazer um churrasco sem ser uma oferta pacífica. Por que Deus está exigindo isso? Porque Deus quer que todos saibam que as festas do seu povo só fazem sentido se forem vividas na sua presença. Onde é que o povo estava mesmo? Aos pés do Monte Sinai. Onde o povo passou os próximos 40 anos vagando pelo deserto. Havia uma crença popular de que o deserto era habitado por demônios e que os demônios seriam pacificados com sacrifícios que envolviam derramamento de sangue. Então era bem possível e provável que alguém fizesse uma certa festinha para matar um animal, para pacificar algum demônio, algum espírito do deserto, e não para agradecer e temer a Deus. Ou seja, era possível que um churrasco, a morte de um animal, fosse algo feito para um ídolo e não para o Senhor. E Deus está dizendo: vai fazer festa, vai agradecer, vai comemorar? Comemora diante de mim. A razão da festa sou eu. O motivo de adoração sou eu. Aquele que deve ser honrado antes de tudo e de todos sou eu. A adoração está em perspectiva aqui. A ideia é evitar a idolatria, e isso ensina a necessidade da presença de Deus em nossas celebrações. A gente entende isso rápido quando vai fazer aniversário de UPH, de SAF, da igreja, do coral, porque a gente fala assim: não faz sentido, né, gente, fazer festa da UPH no clube. Não faz sentido fazer festa da SAF no salão de festas do meu prédio. Mas a gente nem sempre está lembrado que Deus quer ser o Senhor e o centro de todas as nossas festas. E às vezes a gente se esquece disso e vê situações em que vamos fazer festa de 15 anos para minha filha. E eu já fui cadete da aeronáutica. Eu já dancei com espada cruzada, valsa, vestido de cadete, sabe assim, para 15 meninas, e fazer aquela festa, os coronéis da cidade lá do interior de Minas fazendo aquilo, e aquele monte de festa, aquele bolo, e aqueles vestidos, e a decoração, e o salão, e o clube, e as pessoas pensam em tudo, mas Deus não faz parte da festa. Ninguém faz uma oração, ninguém lê um texto da Bíblia. O marido planeja a viagem de casamento com a esposa por 5, 6 anos, paga um pacote da CVC, pega o carnezinho, planeja, faz uma declaração para ela, posta foto com ela na Torre Eiffel, lá no Facebook. Não faz uma oração com a esposa para agradecer a Deus, que é o centro de tudo o que está acontecendo. Foi Deus quem lhe deu aquilo, e ele se esquece de quem é o principal. Deus precisa fazer parte das nossas festas, e tudo aquilo que nós fazemos deve tê-lo como o principal envolvido, como o primeiro a ser lembrado, a ser contemplado, a ser homenageado. Tem um primeiro pedaço de bolo na sua festa, Deus é quem deve recebê-lo. Perdão, santificação, adoração. Quarta lição, consagração. Veja comigo no capítulo 3, no verso 1. Onde a gente lê a seguinte expressão: oferecê-la-á sem defeito diante do Senhor. O verso 6 diz a mesma coisa: se a sua oferta por sacrifício pacífico for de gado miúdo, sem defeito a oferecerá. Também lemos no capítulo 3, nos versos 3 e 4, que a gordura e os rins são do Senhor. E lemos nos versos 11 e 16 que isso é chamado de manjar da oferta queimada. O que isso quer dizer para nós? Que as partes mais preciosas da carcaça do animal eram de Deus. Isso é muito interessante porque talvez você seja meio parecido comigo. Entre uma pizza e uma dobradinha, eu fico com a pizza. Dobradinha não me dá água na boca. Talvez tenha alguém que veio do Nordeste aqui que salive, só de eu falar essa hora no domingo sobre uma buchada de bode.
Mas a maioria de nós aqui, pelo menos aqueles com quem eu converso, não são muito amigos das vísceras. Nós preferimos uma picanha, um filé mignon, um bife ancho, a gente prefere isso. Mas naquela época as vísceras do animal eram as partes mais importantes da carcaça. Meu pai uma vez se meteu a ter um sítio e pediu ao vizinho que matasse um porco que ele tinha engordado lá, um cachaço. E quando meu pai foi pagar ao homem pelo serviço, o homem falou assim, mas o senhor vai fazer o que com a buchada do bicho? Meu pai falou, vou jogar fora. O homem falou, dá para mim, pelo amor de Deus, não precisa pagar nada. E o homem ficou feliz de levar embora todas as tripas do porco. Para muitos, e lá em Israel era assim, a parte interna, as vísceras do animal, eram aquilo que havia de mais precioso. É interessante, inclusive, porque quando falamos dos rins aqui, nós estamos falando de algo que é muito precioso na cultura hebraica. Porque muitas das vezes na nossa Bíblia em que está falando dos rins, no texto hebraico, a tradução em português é coração. Jeremias 17:10 é um exemplo, quando se diz que Deus esquadrinha o coração do homem, na verdade, no literal hebraico lá está dizendo que Deus esquadrinha seus rins. Então, quando nós dizemos, é a gordura de um animal sem defeito, é a parte mais especial da carcaça, as suas vísceras, o que é mais importante vai para Deus, significa que Deus quer o melhor de nós. Deus quer a nossa consagração. Ele tem que ser aquele que é adorado e lembrado na festa, por isso o primeiro pedaço de bolo é dele. E as melhores partes de tudo o que será servido na festa são dele. Talvez você tenha lembrado de Deus para agradecer por 43 anos de UPH, mas o melhor do seu tempo não é dele. O melhor do seu dinheiro não é dele. O melhor da sua saúde não é dele. Ou você está planejando entrar para o UPH depois que aposentar, depois da reforma da Previdência ainda. E Deus quer o melhor da sua vida. O que é que foi que nós ouvimos com a nossa irmã Adaías cantando hoje? Dá o teu melhor para o mestre. E não foi combinado, você vê como Deus faz as coisas. Você entende isso? Deus quer o melhor. Ele deve ser servido primeiro. Ele soberanamente escolheu as partes do animal que ele queria para si. E não é curioso que a gente ouve de vez em quando um ou outro dizendo, pastor, esse mês eu não vou poder dar dízimo porque eu gastei tudo na festa de aniversário do meu filho. Tem alguma coisa errada, não tem não? Tem alguma coisa muito fora do lugar. Ao contrário, seria, pastor, esse mês eu vou dar muito mais do que o dízimo, porque Deus tem abençoado a minha família, e a maneira de eu expressar a minha gratidão é dando a Ele o melhor de tudo que eu tenho. Perdão, santificação, adoração, consagração. Mais uma lição, inclusão. O que eu quero dizer com isso? Leia no verso 1 que a oferta poderia ser feita de gado. Isso quer dizer um boi. No verso 6 é dito gado miúdo. No verso 7 é dito um cordeiro. E no verso 12 do capítulo 3 se fala de uma cabra. Qual é o tamanho do animal que você vai trazer para oferecer a Deus em oferta pacífica? Depende do seu bolso. Você tem dinheiro para pagar por um boi? Oferece. Não dá, vai ter que pagar por uma cabra, um cabrito, uma ovelha? Oferece. Não dá? Não tem problema não. O capítulo 2 fala da oferta de manjares. Oferece um bolinho de farinha. Está ótimo. Joga um pouquinho de sal e entrega para Deus. Por quê? Porque Deus não está de olho no valor financeiro da sua oferta. E há lugar para todos na casa de Deus. O povo de Deus não é selecionado por declaração de imposto de renda para vir adorá-lo. O povo de Deus não é percebido mais ou menos diante do Senhor pelo volume, pela expressão financeira da sua oferta. Há lugar para todos. E isso é maravilhoso. Porque, quem sabe você doou os ventiladores da igreja? Quem sabe o seu pai, ou o seu tio, ou o seu tataravô foi aquele que comprou o órgão? Quem sabe alguém pode dizer que esse piso bonito da igreja foi doado por este ou aquele, e tem um irmão que chega e fala assim, irmãos, às vezes eu chego aqui precisando de ajuda de cesta básica da junta diaconal. Não há problema nenhum. Todos são povo de Deus, e todos são convidados a participar desta festa, porque para Deus não há acepção de pessoas. Todo mundo é convidado para participar desta festa. E a oferta pacífica está dizendo exatamente isso. Deus não está olhando para o seu bolso. Ele não precisa de nada que você possa lhe oferecer.
Ele não vai excluir você por causa das suas posses. Ninguém perguntou para você quanto você ganha ou quanto de dinheiro você tem na conta na hora de recebê-lo por pública profissão de fé. Não é assim que funcionam as coisas na casa de Deus. E se você é perdoado por Jesus, se você quer adorar a Deus com o seu melhor, ainda que isso seja pouco, você é bem-vindo nesta festa. Que princípio maravilhoso! Perdão, santificação, adoração, consagração, inclusão. Sexto princípio, comunhão. Comunhão. O que é que isso significa? Capítulo 7, verso 15. A gente lê o seguinte: a carne do sacrifício de ação de graças se comerá no dia do seu oferecimento, nada se deixará dela até amanhã. E se o sacrifício for, verso 17, porém o que ainda restar da carne do sacrifício ao terceiro dia será queimado. Você oferecia um sacrifício e ficava para comer aquela carne com as pessoas da sua família. E você, naquele tempo que não tinha geladeira, não tinha freezer, não dava para congelar o que sobrou para depois fazer esquentado no micro-ondas, você tinha que chamar as pessoas em número suficiente para se congraçarem com você. E comer junto era uma expressão de muita harmonia. Toda a Bíblia fala sobre isso. O Salmo 128 diz que o homem bem-aventurado é aquele que tem os filhos em volta da sua mesa. Em Apocalipse 3, Jesus está dizendo que ele está batendo a porta da igreja porque ele quer mais intimidade com ela. E se alguém abrir a porta, ele vai entrar e vai cear com aquela pessoa. Em João, nós vemos o apóstolo nas cartas de João dizendo que se alguém traz uma outra doutrina que não condiz com o evangelho, não é para receber, não é para hospedar, e com essa pessoa nem devemos comer. Quando alguém está vivendo uma vida de pecado, ele perde o direito, pelo exercício da disciplina eclesiástica, de participar da Santa Ceia, porque ele não vai poder comer conosco, porque ele não está em comunhão com Deus e com a sua igreja. Isso significa, portanto, que se na oferta pacífica você comia da carne com as pessoas ao seu redor, você devia estar em comunhão com elas. Você lembra de um exemplo de oferta pacífica, de alguém indo para o tabernáculo e comendo a carne lá? Eu vou dar a pista para você. Era um homem que tinha duas mulheres, uma tinha filhos e a outra não tinha, e a que tinha filhos zombava da que não tinha, e aí ele pegava e dava mais carne para a mulher que não tinha filho. Já lembrou? Sabe qual era o tipo de sacrifício que Eucana, o pai do profeta Samuel, estava oferecendo ao dar carne para Ana e para Penina? Uma oferta pacífica. Mas sabe qual era o problema ali? Elas não estavam em paz. A Penina ficava azucrinando a Ana. E a ideia então é que isso não estava atingindo plenamente o seu objetivo. Por isso é que Jesus fala antes que se você vai oferecer uma oferta e você se lembra que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a oferta no altar e vai primeiro se reconciliar com seu irmão e depois você volta. Por quê? Porque Deus quer que compareçamos diante dele em festa, tendo também comunhão uns com os outros. E agora começa a ficar estreito, hein? Ah, então você está agradecido a Deus pelo PH? É. Está brigado com alguém aqui, irmão? Você senta lá naquela ponta porque no canto de cá tem alguém que você não vai com a cara? Que em 77 disse uma coisa feia para você, você não esqueceu até hoje? É assim que você está vivendo? A oferta pacífica está nos dizendo que quando nós vamos agradecer a Deus, nós temos que fazer isso em plena comunhão. Para quem que você está precisando se dirigir, pedir perdão, oferecer perdão, ajustar as contas? Porque se não for assim, não adianta fazer festa com Deus. Perdão, santificação, adoração, consagração, inclusão, comunhão. Sétima lição. Acho que agora já está ficando bem claro que esse texto é bem apropriado, né? Consideração. Capítulo 7, verso 14 diz o seguinte: de toda oferta trará um bolo que será do sacerdote, que aspergir o sangue da oferta. Sabe o que isso significava? O salário dos homens levitas que trabalhavam no tabernáculo era resultado direto dos sacrifícios oferecidos. A melhor parte é de Deus, queima no altar. Você vai comer uma parte com as pessoas que estão em comunhão com você, mas uma parte generosa, escolhida e muito boa vai ser dedicada ao sustento dos sacerdotes. Isso significa que é preciso aprender a honrar as autoridades constituídas. Ah, você está fazendo festa de 43 anos do PH? Tá bom. Você vai com a cara do pastor? Você ora por ele?
Você está emburrado porque o presidente que foi eleito da UPH não era aquele que você votou? Que o diácono que está lá na porta, você não gosta muito dele? Você acha mesmo que é desse jeito que Deus quer receber o nosso culto de gratidão e a nossa festa? Quando nós não sabemos honrar as autoridades constituídas por Deus. A oferta pacífica está nos ensinando isso de maneira muito clara. Os sacerdotes eram honrados com partes generosas e escolhidas do animal morto. Capítulo 7, verso 31 diz que o peito era de Arão e de seus filhos. Capítulo 7, verso 32 diz que a coxa direita também era. Teve Chester lá na sua casa no Natal? Teve gente se debatendo para ver quem pegava a coxa do Chester, quem cortava o primeiro bife do filé de peito de Chester na sua casa? Pois saiba, na igreja de Deus, autoridades constituídas deveriam ser honradas. É claro que em muitos momentos o Senhor Jesus se vestiu de uma toalha na cintura e lavou os pés aos discípulos, porque a sua autoridade era uma autoridade para servir. E a verdadeira glória, já disse alguém, é como a sombra. Ela foge de quem a persegue, mas ela corre atrás de quem foge dela. A verdadeira honra que deve ser dada ao pastor, aos presbíteros e aos diáconos, não é aquela que o pastor, os diáconos, os presbíteros, os líderes perseguem para si mesmos, mas é aquela honra que a igreja lhes oferece, porque sabe que Deus os colocou naquela posição. E nós precisamos lembrar desse tipo de coisa. Já tem 7 lições, só vou falar mais uma, hein? 8, hein? Se eu falasse que o meu sermão tinha 8 pontos, era capaz de você sair correndo, então eu fui falando devagarzinho. 7 lições já foram: perdão, santificação, adoração, consagração, inclusão, comunhão, consideração e a última, antecipação. O que é isso? A oferta pacífica era só um ensaio, um trailer de algo muito maior. Porque aquele animal que era o motivo da festa, era o centro da festa, que derramava o seu sangue para que pecadores estivessem em paz com Deus, para que pecadores comessem em torno de uma mesma mesa, para que pecadores expressassem a Deus a sua gratidão, ele só apontava para o Cordeiro perfeito de Deus, que tira o pecado do mundo, aquele que é a nossa paz, aquele que nos deu a sua carne, e falou: quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue não é digno de mim. Nós estamos falando de quem? De Cristo Jesus. Então, quando nós olhamos a ceia posta e Jesus dizendo assim: este é o meu corpo, comei dele todos, este é o meu sangue, bebei dele todos, nós estamos entendendo e ao nosso modo, na dispensação da nova aliança, celebrando exatamente a continuidade deste sacrifício. Eu consigo imaginar um crente da antiga aliança comendo isso e falando: que coisa boa! Mas agora nós participamos da ceia em comunhão uns com os outros, sabendo que os nossos pecados estão perdoados. Você já pensou, irmão, que privilégio? A gente confessou pecado hoje para Deus, não foi? Como é que a gente confessou pecado aqui? Oração silenciosa, né? Você já imaginou como é que era naquele tempo? Dependendo do tamanho do pecado que você cometeu, era o tamanho do animal que você levava. Vou falar o nome da senhora, irmã, porque eu só sei o seu nome, Dona Adaías. Imagina a Dona Adaías chegando no tabernáculo com um boi enorme. Todo mundo falando assim: nossa, ela deve ter enfiado o pé na jaca essa semana, hein? Imagina. Nós já não precisamos de nada disso, porque Jesus já derramou todo o sangue necessário por nós. Nós agora confessamos o nosso pecado e somos perdoados. Que bênção maravilhosa! E mais, quando nós estamos participando da ceia, nós continuamos os sacrifícios do Antigo Testamento, mas ainda estamos antecipando uma festa muito maior, chamada de bodas do Cordeiro. Quando nós então estaremos com o Cristo ressurreto, glorificado, numa mesa colocada por ele, sentados ao lado de Abraão, Isaque e Jacó, bebendo um vinho novo no reino do Pai, e uma festa que não tem comparação no mundo e na história, a maior de todas as festas. Isso sim é que é antecipação. Então, será que o texto estava errado? Acho que não, né? Quantas lições são ensinadas? Não vamos agradecer a Deus nada sem antes resolvermos o problema do nosso pecado. Não saia daqui nesta noite achando que você compareceu para falar com Deus, para dizer: Deus, muito obrigado, Deus, eu estou feliz pelo que o Senhor fez com o PH, com a Igreja Betel, o pessoal lá é muito bacana, mas você não é um pecador arrependido e lavado pelo sangue de Cristo. Senão você não veio participar de uma festa.
Você veio simplesmente entender a cruel realidade de que você está em dívida para com Deus. Só pode ser uma festa quando você for perdoado por esse sacrifício. Mas se você está vivendo em pecado e achando que fazer festa tudo bem, veio para a igreja, cultuo, como um pedaço de bolo, dou um abraço no pastor, incentivo todo mundo lá, mas saio daqui e vivo a vida que eu quero, você não entendeu o que Deus está ensinando. Se você acha que festa que tem que fazer diante de Deus é só festa de UPH, de SAF, mas o que você faz para comemorar o seu aniversário de casamento, a formatura do seu filho, os 15 anos da sua filha, isso não tem nada a ver com Deus, você também não entendeu sobre festa à luz da Bíblia. Se você acha que para Deus a gente dá o que sobra, o tempo que restou, a energia que estava sobrando, o restinho da sua vida, você também não entendeu nada. Se você acha que essa é uma festa para o povo que tem história na igreja, e não para esse pessoal que chegou agora, ou se você acha que você é muito humildezinho para participar da festa, você não entendeu o quanto Deus quer incluir pessoas de todos os tipos na sua festa. Todo pecador arrependido é bem-vindo. Se você acha que dá para fazer festa e permanecer brigado e bicudo com o irmão, sem resolver problemas de desavença dentro da igreja, você também não entendeu nada. Se você não honra as autoridades constituídas e presta a elas o respeito que a palavra de Deus requer, você também não está festejando como convém. Mas se você está fazendo isso em todas estas questões, ou procurando fazer, ainda que de maneira imperfeita, porque eu e você não somos perfeitos mesmo, você e eu antecipamos a verdadeira e definitiva festa, aquela que acontecerá no dia em que Jesus voltar. Isso é que vai ser uma festa maravilhosa. Por enquanto a gente segue aqui, agradecendo a Deus pelo que Ele tem feito entre nós, pelo que Ele tem feito nesta UPH, pelo que Ele tem feito nesta igreja, antecipando o dia em que todos nós estaremos juntos por toda a eternidade, perdoados, santificados de maneira perfeita, unidos por toda a eternidade, consagrando a Deus o melhor de toda a nossa existência. Aguardemos esse dia com ansiedade e agradeçamos a Deus de maneira adequada no dia de hoje, pelo que Ele tem feito no meio deste povo. Seja assim na minha vida e na sua, em nome de Jesus. Amém.